Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Dallas, se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo aí. Hoje é dia de obras aqui perto, então vai ter uns barulhos de serra, alguma coisa, só que tá muito distante. Então se vocês ouvirem aí um barulhinho, ignorem. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um livro que eu li e gostei demais, e eu fiquei tipo... eu até agitei lá no Instagram, né? Eu fiquei toda hora falando, eu tô lendo um livro muito foda e não sei o que, e as pessoas curiosas, né? As pessoas, como se eu fosse muito famoso. É um thriller policial, tá? De investigação. Esse é um livro que ele tá lá em cima nos meus, sabe, favoritos de thrillers policiais, de romances policiais, porque ele tem um pouco de todos os elementos que eu gosto numa história e que eu gosto assim particularmente. E eu acho que esse livro faz muito estilo do mês das bruxas, Horror Pagão, que é o que nós estamos fazendo esse mês, né? Então é este daqui, gente, O Guardião Invisível, escrito por Dolores Redondo, não a quadrada, a redonda. Vocês entenderam? Eu fiz um jogo de palavras, porque sempre dá certo, uma piadinha dá pra ser nossa, pra quebrar o gelo. Bom, gente, então, a começar, vamos analisar um pouquinho a capa do livro. A capa desse livro é espetacular. Esse livro ele tá numa das melhores capas da minha estante, entendeu? Tanto pela foto, que é muito bonita, quanto pela ideia que transmite. Ela casa muito bem com a obra, sabe? A pessoa que fez essa capa, ela leu a porra do livro. Então é isso que um autor desse calibre merece, sabe? Uma capa foda. Por quê? A gente tem então uma floresta aqui, porque os crimes que vão ser mostrados aqui, os corpos são encontrados numa floresta perto do rio. A gente tem uma variação de cores, gente, representando essa coisa do imaginário e da realidade, do fictício, né, e do palpável. É como se fosse o alinhamento entre dois mundos, e eu vou explicar um pouco do porquê essa questão da história. E a gente tem também o título, né, gente, O Guardião. E se vocês prestarem muito atenção, deixa eu ver se consigo mostrar mais perto, que agora dá pra ver melhor. O Guardião Invisível, tá vendo? A palavra invisível, ela só aparece quando você passa pela luz, que você consegue ver ela. E essa palavra aqui também ela é escrita em alto relevo. Então é incrível, ficou uma capa espetacular, espetacular. Bom, gente, então vamos para a história em si. Depois eu vou falar também um pouquinho do filme que tem na Netflix. É um filme da Netflix. Então já aproveitem para assistir o filme também, se você não quiser ler o livro. Esse livro ele é um livro espanhol, tá? A autora é espanhola. A ambientação desse livro ele vai se passar em um lugar maravilhoso na Espanha. Ele se passa no Vale de Navarra, às margens do rio Baztán. E esse lugar é como se fosse uma cidadezinha foral, né, no meio das colinas da Espanha. Então a ambientação aqui, claro, né, gente, vai se passar num lugar frio, com neve, com chuva, aquele frio nojento, desgraçado que eu adoro em histórias. Então as margens desse rio que vai ali circular a cidade vão começar aqui, fica dentro da floresta, claro. Aparece o corpo de uma menina que ela é tipo uma adolescente muito nova. Então a investigadora Amaia Salazar, que é a protagonista da história, vai ficar encarregada de investigar esse caso. O mais interessante é que a Amaia, ela tem como cidade natal esse vilarejo, Elizondo, né, a cidade de Elizondo ali. Ela nasceu lá, então vai ter que retornar para a cidade natal dela para poder investigar esses crimes. O mais estranho é o jeito que o corpo dessas meninas, né, que não vai ser uma só, porque se eles forem investigar, eles vão ver que tem outros crimes que já foram cometidos dessa mesma forma. O corpo delas é encontrado de um jeito muito esquisito. Elas são encontradas nuas, né, com as roupas rasgadas, as mãos delas viradas para cima, como se fosse Nossa Senhora mesmo, né, a Virgem Maria. E na pubis delas, o assassino deixou um doce. E o nome desse doce, ele é comum lá na Espanha, se chama Tzatzingori, eu acho que é assim, gente. Parece um biscoito, parece um bolinho. É encontrado, então, na pubis dessas meninas. E aí a Maia acha aquilo muito estranho, e a irmã dela é dona de uma doceria, né, ali na cidade, a confeitaria Salazar. Então ela vai pedir ajuda da irmã dela para entender do que é feito esse doce e aquela coisa toda. E aí então vai começar todo aquele jogo de investigação, né, para tentar saber quem é esse assassino. Afinal, não é a primeira vez que ele mata. Como eu disse, no passado ele já cometeu alguns crimes semelhantes, o que faz a Salazar chegar na conclusão de que esse cara é então um serial killer, né? Então eles abrem a investigação para caçar um serial killer mesmo. O mais interessante da história, além de ter um assassino muito esquisito, né, é a atmosfera dessa cidade. Ela é toda constituída numa população que ela acredita em cultura folclórica. Então as pessoas dali de Elizondo, dessa cidade,
todas elas, né, elas têm aquelas crenças baseadas em histórias antigas, em histórias da floresta, em histórias dos antigos pagãos. Então em meio a essa floresta tem muitas histórias, né, sobre pé grande, sobre fadas, né, esse tipo de coisa. E então as pessoas vão começar a associar esses crimes ao basajão. Basajão, ali na cultura, né, naquela cultura ali da Espanha, ali daquele vilarejo, equivale a mais ou menos o pé grande mesmo. Só que nas histórias, esse pé grande, esse basajão, ele é retratado como uma figura boa, né? Que ele é protetor dos bosques. E as pessoas então vão começar a associar como se fosse ele o assassino desses crimes, né? E a Salazar acha tudo aquilo uma bobagem, né? Enfim. Até que ela vai começar a ter algumas experiências muito esquisitas envolvendo a floresta, envolvendo essas histórias e envolvendo a família dela. Por isso, então, essa coisa da cor, né, dividida aqui da floresta, o folclore e o real, né, o que é real, o que é fantasia. Ela vai começar, então, a ficar com um pouco de dúvidas. Algumas pessoas que eu conversei se decepcionaram um pouco com o final da história por causa do assassino, né, a descoberta do assassino. Elas ficaram um pouco, assim, esperando mais, só que eu achei um final muito interessante. Eu achei que casou perfeitamente. Se fosse uma outra coisa, ficaria muito absurdo ou eu não teria gostado tanto. Então eu achei o final do livro perfeito, redondinho, fechou assim, casadinho. Coisa muito interessante que vocês vão encontrar nesse livro, que eu vejo pouco sendo feito em romances policiais, é a profundidade do personagem principal. Pra mim, o que faz eu me interessar muito pela história de um romance policial, de investigação, 30% vai ser do crime em si, sabe? De quem é o assassino, aquela coisa toda. Não é isso que me move na história. Particularmente o que me move é a profundidade que eles vão dar para o personagem principal. Porque eu tenho que me identificar com essa pessoa, entendeu? Eu tenho que me pôr no lugar dela. Se eu não faço isso, eu tô cagando para aquele cara na história. Se ele morrer, pra mim tanto faz. Coisa que não aconteceu nesse livro, porque a protagonista... Gente, a Amaya, ela tem uma profundidade tão grande. O arco dela, pessoal dela, ele pega muita coisa do livro, muita parte da história, uma parte essencial. A gente vai ter aqui alguns flashbacks da infância dela, de coisas que aconteceram entre ela e a mãe dela, né, que vão sendo ditos ali, né, no decorrer da história, que a gente vai ver uma relação totalmente problemática e uma coisa horrível que aconteceu com ela quando ela era criança, né, que é responsável até por alguns traumas que ela tem na vida adulta. Só que esses flashbacks, eles são encaixados em momentos tão legais na história que a própria história do flashback fica interessante também. Você fica curioso para saber. Então não são aqueles flashbacks jogados ao vento na história, né, como em alguns casos. A própria família da Maya, ela também tem um arco muito interessante. Quando ela vai para essa cidade foral, né, quando ela se muda para Elizondo para investigar esses casos, ela vai ficar hospedada na casa da tia dela, que é onde ela passou toda a infância, onde ela foi criada. E a tia dela, ela é bem bruxa, sabe? Ela é toda mística, ela acredita no basajão, ela acredita em seres da floresta. E a tia dela é uma taróloga, ela tira cartas de tarô. Gente do céu. Mano, tem algumas cenas, na verdade, que a tia dela e a irmã da Amaya vão tirar cartas de tarô, vão fazer uma leitura, né? E só que tem uma cena aqui em específica que a tia dela vai fazer uma leitura de tarô pra ela sobre o crime. A Maya vai querer saber o que está acontecendo, quem é o assassino, né? Qual caminho ela deve seguir. E a tia dela vai ler as cartas pra ela. Essa cena me deixou arrepiado, gente. Arrepiado. É muito bizarro, é muito sinistro, sabe? Toda essa áurea carregada, mística, assim, eu achei aquilo muito gostoso de se ler. São elementos que eu acho incríveis numa história, ainda mais numa história dessa, né, gente? Que tem essa pegada mais folk. E o legal, gente, da protagonista é que ela é médium, ela é um pouco médium, sabe? Até a tia dela fala que ela tem um dom muito grande para essas coisas, né? Para essa sensibilidade, para essa visão, né? Para terceira visão. A tia dela fala que todas as sobrinhas dela têm aquilo, mas a Maya, ela é dotada de um poder muito maior. Eu associei muito a essa coisa de Twin Peaks também, né? Twin Peaks a gente tem o detetive Cooper, que ele é médium também, ele consegue se comunicar com os dois mundos. E a Maya, ela não fica muito atrás, só que o da Maya é uma coisa mais sutil. O livro, ele não tira muito o pé da realidade, gente. Vocês têm que entender que aqui você não vai ler uma história de fantasia, onde vai aparecer João e Maria com o pé grande.
João e Maria Pé Grande, acho que é bruxa, né? Não tem nada a ver. O livro ele se mantém sempre com o pé no chão, tem um assassino de verdade. Só que, como eu falei, esses outros elementos, eles vão dando um sabor à história a mais, sabe? Eles vão dando um tempero mais gostoso na história, te deixa mais vidrado, sabe? Eles vão deixando a história mais interessante. Tanto que tem uma cena aqui, não é spoiler, tá, gente? Mas é uma cena muito legal, que a Maya ela vai fazer uma trilha com a irmã dela e mais algum outro personagem que eu não vou lembrar. Eles vão fazer uma trilha nessa floresta. E aí eles chegam na beira de uma colina de pedras lá. Só que a Maya, como ela é mais rápida, ela consegue chegar primeiro. E lá em cima, ela vê uma mulher toda vestida de verde. Uma mulher com cabelo grande, sabe? E ela tá com poucas roupas, apesar de estar muito frio. E elas começam a conversar e tal. E essa mulher, ela solta uma pista pra Maya de alguma coisa relacionada aos crimes que estão acontecendo. E a Maya acha aquilo assim estranho, né? E quando ela se vira, a mulher desapareceu, simplesmente. Aí a irmã dela chega, ela pergunta o que aconteceu. E a Maya, ela fala pra ela, tinha uma mulher aqui, ela me falou coisas estranhas, ela tava vestida de tal forma e ela sumiu. E a irmã dela fica assim, achando estranho, porque eles não viram ninguém descer pela trilha, não tinha por onde essa outra mulher ter fugido. E ela simplesmente desapareceu. E aí mais pra frente, quando a Maya vai contar essa história pra tia dela, que é toda bruxa, né, toda aquela coisa toda, a tia dela vai contar que na verdade ela se deparou com o espírito da deusa Mari, tá? Então eu vou até pesquisar pra ver se essa deusa existe mesmo, porque tem até a frase, eu até marquei essa frase, olha só. A tia dela falando pra Maya: a caverna que há nesses penhascos é, segundo a lenda, uma das casas onde vive Mari, que se deslocava voando pelo céu em meio à tormenta de Aya a Elizondo, de Elizondo a Amboto. Então ela fala que na verdade foi uma deusa que apareceu ali pra ela, né? E enfim, sim, gente, esses relatos mais sobrenaturais, mais fantasiosos, é escrito de uma forma bem sutil, então não tira o pé da realidade, podem ficar sossegados. É um livro incrível, espetacular, gente, espetacular. Então, gente, esse livro, ele tem um filme também. O filme também é espanhol e ele tem na Netflix pra vocês assistirem. Então, se você não tem interesse em ler o livro, vão assistir o filme, porque o filme é fudido, gente. Na verdade, eu comprei esse livro porque eu sabia que tinha um filme chamado O Guardião Invisível da Netflix. E eu tava na Bienal e eu comprei o livro. Eu falei, acho que eu vou levar o livro porque eu leio e assisto o filme, né? Eu gosto de ler livro que tem filme. E assim, gente, o filme é fantástico, é espetacular, sabe? Ele é incrível. O filme vai até ter algumas pontinhas ali de alguns atores que fizeram La Casa de Papel, porque é um filme espanhol, então alguns atores ali vão dar umas caras, ali uma cena ou outra. Eles vão mudar alguns detalhezinhos, né? Não nada tão importante assim no filme. A Maya no livro é loira e no filme eles colocaram ela morena, de cabelo curtinho, né? Tem alguma cena ou outra que na verdade são outros personagens que atuam, e no filme é a Maya que toma esse lugar, enfim, e a gente entende muito isso. A cena da leitura de tarô que eu falei que me deixou arrepiado aqui, no filme é muito pior. No filme, assim, eu tive que acender a luz. É muito bizarro, é muito legal aquela cena. Foi a melhor cena do filme. Foi a cena da leitura de tarô. Então, assim, eu achei o filme fudido. Ele é muito bom mesmo. Mas ainda assim, eu gostei mais do livro, porque eu acho que no livro ele transmite mais essa aura mística, sabe? Mítica, do pessoal daquele vilarejo, sabe? Aquelas crenças, né, antigas e tal. O filme não transmite muito isso pra gente. Ele transmite um pouco, mas não tanto quanto no livro. Mas assim, não desmereço nem um pouco do filme, porque o filme é ótimo. Aliás, o clímax da história, né, do filme é muito mais incrível do que no livro. Porque no livro é o todo que é interessante, não o clímax. O clímax eu não achei tão assim impactante. No filme ficou fudido. No filme o negócio ali foi pesado. Então eu achei muito mais legal o clímax do filme também. Então fica aí a dica, se você não tá fazendo nada de bom essa semana, de um bom filme de investigação policial com esse toque mais sobrenatural, digamos assim. Então, gente, eu sei que o vídeo ficou grande porque eu realmente gostei muito dessa história. E aí pra quê, né, meu? Eu descobri que essa porra é uma trilogia. Sim, gente, o livro faz parte de uma trilogia. Esse é o volume 1. Se chama, se não me engano, a trilogia Bastan. Trilogia Bastan, eu acho, que é o nome do rio. E puta que pariu, eu só consegui achar no site de Portugal, da FENAC de Portugal, o resto da trilogia, né, em português. Na Amazon acho que só tem em inglês mesmo, então, puta, meu, eu não sei se eu vou conseguir ler o resto desses livros. Eu vou tentar baixar, vou tentar ver se eu consigo achar e-book, né,
Pode ser que tenha, não sei, mas olha, eu tenho que terminar de ler. E não se preocupem porque o livro ele tem um desfecho sim, ele acaba com uma história fechadinha, com uma ponta para os próximos. Então assim, se você está preocupado que, ai meu Deus, faz parte de uma trilogia que eu não vou conseguir finalizar, não tenham esse medo, tá? Porque o livro ele é uma história fixa. Só que o que acontece? A ponta, o gancho que deixaram solto para o próximo livro é um gancho tão fodido de da hora, porra, sabe? Você fica, mano, o que é isso que tá acontecendo? E só no próximo livro, né? Inferno! Mas enfim, gente, leiam o livro, é muito bom. Eu sei que o vídeo ficou grande porque eu realmente gostei muito da história e eu não ia conseguir fazer um vídeo furreca falando um pouquinho só da história. Eu tinha que fazer um vídeo digno desse livro, então, mano do céu, por favor, leiam. Depois vem comentar comigo o que vocês acharam. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica. Eu quero ler todos os livros dessa mulher porque ela arrasa. Eu fiz até algumas marcações aqui para depois postar fazer postagens com trechos. Ai, tem o marcadorzinho da Soraya aqui, todo lindão. Então é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando aí do mês das bruxas, tá? Não se esqueçam de usar a hashtag HorrorPagãoPF para a gente poder interagir e para eu saber o que vocês estão lendo também, né, nas redes sociais. Continuem acompanhando então o resto desse mês das bruxas. Eu vou trazer bastante coisa nessa pegada folk, nessa pegada mais pagã mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo para todo mundo e até a próxima.